22 de outubro de 2022, Maria Colonetti, o trabalho que ela está desenvolvendo aqui sobre as embalagens, né? Já passei algumas questões aqui que precisavam ser corrigidas, né? Então isso aqui a gente segue para frente. Fator de diferença pessoal que tá, ela respondeu e tudo mais. Vamos ver onde é que a gente parou aqui. Vamos ver. Beleza. Aqui até foi legal tu ter respondido e tudo, mas a ideia é que tu responda no texto, tá? Que tu consiga de alguma forma transportar esses meus questionamentos que eu estou fazendo para o texto. Aqui, inclusive, fiz uma pergunta que nós temos um problema. As embalagens alimentícias realmente produzem a realidade da sua composição? Aqui, interessante, fez a chamadinha aqui para o próximo capítulo, para a próxima sessão teórica, os consumidores. Abriu aqui. Abriu aqui os primeiros ensinamentos, né? Deixa eu fazer aqui, né? Autorrealização. Beleza. Então vamos fazer a leitura desse capítulo aqui que tu escreveu, tá? Nesse tópico vamos tratar sobre o comportamento do consumidor, os fatores e motivos que levam à decisão de compra. Muito bom. Antecipar isso para o leitor é importante. Utilizando pesquisas e estudos feitos por Kotler, Solomon, Freud, Maslow e Esberg. Ó, aqui tu não precisa separar, tá? Compra utilizando pesquisas e estudos feitos por Kotler, Solomon, Freud, Maslow e Esberg. Porque tu estás concluindo como que tu vais fazer isso no tópico. Há décadas, milhares de pesquisadores vêm estudando o que leva o cliente a comprar determinado produto. Esse estudo é o comportamento do consumidor. Para Salomão, esse tema começou a ser discutido nos anos 60 e era chamado de comportamento do comprador. Quando a concorrência ficou mais acirrada, as empresas precisavam desenvolver estratégias para se destacarem. Deixa eu dar um zoom aqui. Segundo Solomon, vou botar uns para cá aqui. Deixa eu botar aqui em cima. Segundo Solomon, é Solomon ou é Salomon? Tá, eu vou colocar aqui, ó. Salomon ou Solomon. Tá? Então, Salomon ou Solomon, o autor. Tá? Opa. Um comentário em cima do comentário ali, mas ignora. É o estudo que pesquisa os processos que grupos ou indivíduos utilizam para comprar, selecionar ou usar produtos e serviços. É estudando o comportamento dos seus clientes que a empresa vai conseguir satisfazer as necessidades deles e assim podendo fidelizar esse consumidor. Ó, se atenta nos verbos, tá? Satisfazer, estudando, podendo, fidelizar. Imagina o seguinte, ó, estudando o comportamento dos clientes, não precisa ter os seus aqui, que a empresa consegue, ó, satisfazer as necessidades deles e assim o fideliza. Ó, se atenta aos verbos, tá? O homem procura suprir suas diversas necessidades. Alguns exemplos citados. Ai, que legal a roupa da tia, né? Vem cá, tio. Vem cá, tio. Fica aqui, tio. O homem procura suprir suas diversas necessidades. Alguns exemplos citados. O Salomão são a fome, sede, amor ou status. Para entender o comportamento do consumidor, é preciso compreender que esse é um processo longo e que continua mesmo após a compra.
Vamos ver aqui. Ó. Em seus estudos, Kotler apresenta para os leitores. Tá, vamos lá. Mesmo após a compra, por quê? Se não é. Nós não estamos falando que é só no momento em que ele observa a embalagem, entendeu? Então tu tens que trazer esse raciocínio assim, ó. Por mais que o Salomon diga que o processo continua mesmo após a compra, o nosso objetivo é olhar a embalagem. Porque senão a gente amplia muito e aí tu foge do raciocínio, tá? Então, se o meu objetivo é olhar a embalagem, então vamos imaginar o seguinte: o homem procura suprir suas diversas necessidades, ponto. Alguns exemplos citados por Salomon são fome, sede, amor ou status. Para entender o comportamento do consumidor, é preciso compreender que esse é um processo longo e que continua mesmo após a compra. Então vamos lá. Por mais que estejamos olhando para a embalagem, é preciso entender o comportamento do consumidor, porque ele acontece mesmo após a compra, porque ele flui mesmo após a compra, porque o homem procura suprir diversas necessidades, como fome, sede, amor ou status. E o status entraria nesse processo após a compra, tá? Aqui eu só vou destacar e vou colocar aqui um comentário. Vou botar aqui um comentário. Opa. Então tá. Em seus estudos, Kotler apresenta para o leitor os fatores de compra que vão influenciar o consumidor, e esses 4 fatores são cultura, social, pessoal e psicológicos. Tá. Uma coisa que a gente tem que cuidar, eu vou voltar aqui em cima para explicar melhor esse processo. Quer ver? Aqui. É, aqui a gente consegue fazer isso muito bem. Ó. Este artigo vai tratar de uma temática que vem sendo estudada há décadas, o comportamento do consumidor. Foi nos anos 60 que esse tipo de estudo nasceu, quando, segundo Paixão, as empresas começam a se questionar sobre as atitudes e comportamentos dos consumidores para desenvolver estratégias com foco no resultado em um ambiente de crescimento da competitividade. Os questionamentos perduram até os dias de hoje, por isso, estudar o comportamento do consumidor é peça-chave no desenvolvimento de qualquer processo de vendas do ramo empresarial. Dentre as inúmeras pesquisas feitas sobre o consumo, Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento do consumidor, mostrando que a partir desse entendimento é possível que empresas das pequenas até as multinacionais tenham mais assertividade no processo de vendas. Logo, se as empresas estudam o comportamento do consumidor, é necessário que o consumidor tenha pesquisadores para entender como os produtos criados com base em tal comportamento se apresentam às prateleiras do mercado, por exemplo. Então, quando a gente fez esse raciocínio, a gente trouxe paixão e Nogami, por exemplo. E estamos falando do comportamento do consumidor. Como tu estás aqui embaixo falando também do comportamento do consumidor, tu pode puxar, né? Nogami já falou anteriormente, Nogami mencionou essa situação, Paixão falou daquela coisa, para tu não ficar só, Solomon disse isso, Kotler disse aquilo, Solomon disse isso, Kotler disse aquilo. Nogami pode falar isso também para complementar. Porque todos eles estão falando do comportamento do consumidor e são pesquisadores que se complementam. Então, tu colocou na introdução lá o Nogami e o Paixão, mas tu não trouxe eles para cá também para esse diálogo. Eu acho que é importante que tu traga eles para esse diálogo aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, só uma observação a partir desse parágrafo, nesse ponto aqui, ó. E aí tem um outro detalhe aqui que em seus estudos, Kotler apresenta para o leitor os fatores da compra que vão influenciar o consumidor. Esses 4 fatores são cultural, social, pessoal e psicológicos. Beleza. Eu vou abrir aqui um bloco de texto, um bloco de nota,
que é mais fácil de te explicar, porque daí eu coloco do lado aqui, peraí. Aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Kotler apresenta esses fatores, tá? Então, os fatores, 4 fatores. Então, são fatores cultural, social, pessoal e psicológico. São esses 4 fatores aqui, tá? Vamos lá. De que forma, e aí tu tem que se perguntar o seguinte, de que forma que o fator cultural influencia na compra do produto com, com foco na embalagem? Essa é a tua pergunta. E aí tu vai fazer essa mesma pergunta para todos os fatores, tá? Ó, tô colocando aqui do lado, porque daí é mais fácil de a gente respondendo isso junto aqui, tá? E aqui o social, fator social, e aqui o fator pessoal, e aqui o fator psicológico. Por que eu copiei as perguntas e coloquei elas juntas ali? Porque tu tens que fazer relação com as embalagens. Então vamos lá. O principal fator é o cultural, que vai englobar as classes sociais e subculturas. É aqui que a pessoa vai receber influência, que vem principalmente da família, pois são eles que mostram para a criança os primeiros ensinamentos sobre a realização, liberdade, bem-estar e conforto. E a maneira como as famílias veem isso muda, conforme a sua classe social, cultura, país ou religião. Para algumas famílias, o consumo de carne é um pecado, já para outras é um hábito dispensável no dia a dia. Quanto ela apresenta a subcultura que fornecem às pessoas identificações, são subculturas de religiões, grupos, raças, regiões geográficas. O Brasil é um país de grande extensão territorial e nele contamos diversas subculturas. E que a junção dos povos nativos, imigrantes e condições do local moldaram a sociedade. E percebemos essas subculturas em cada região do país e cada região, ó, eu ainda estou no cultural. Encontramos costumes diferentes, essa parte do país tem influência principalmente de italianos e alemães, essa que está presente na culinária, na música e na agricultura. Junto com Cotto, Salomon fala das classes sociais e como ela influencia o consumidor. Para o autor, as pessoas que pertencem a essa classe social possuem aproximadamente a mesma renda. Opa, mesma renda. Então tá, de que forma o fator cultura influencia na compra do produto? Lá nós já estamos no social. Ó, tu tens que... Opa, chegou. Eu tô gravando, tá? Chegou, tá me ouvindo? Alô? Alô, oi, professor. Tá me ouvindo? Tô. Tá, eu tô gravando só. Eu só vou fechar a porta aqui, Ah, tá. só um chatinho, tá? Ah, desculpa, é que eu tive um compromisso antes e acabou dando uma atrasadinha. Não tem problema, tá? Não tem Eu problema. até não consegui essa semana escrever tanto. Eu terminei o 3, mas é porque tá o plus, né? Daí deu um erro ainda no É, eu, Photoshop. eu tô acompanhando aí, então não te preocupa, tá? Tá, Não te preocupa. Eu me babaquei aqui, eu acho que. Peraí. É, eu voltei no arquivo, até desculpa também não ter respondido, mas eu voltei no arquivo e ele não mudou muita coisa. sim. Então eu assim, eu mandei para ela de volta aquela vez sem fazer nada Uhum. e não mudou muita coisa. Então o que que eu fiz aqui? Eu comecei a falar do artigo, gravei o começo, depois só assiste o comecinho, tá? Tá, E aí eu vou dar continuidade aqui o meu raciocínio, e aí qualquer coisa tu pode ir perguntando, tá? tá bom. O que que eu separei aqui? Eu separei aqui na lateral o seguinte: tu trouxe, né, que o Kotler separa em cultural, social, pessoal, psicológicos. Eu já Uhum. fiz um raciocínio relacionado a isso anteriormente, tá? Sim. Mas aí eu vou reforçar aqui novamente. Toda vez que tu olha, eu separei aqui, ó, cultural, social, pessoal e psicológico. Toda vez que tu olha para uma teoria que tu está trazendo para o teu processo aqui dedutivo, de raciocínio, tu tens que olhar o seguinte: o que que isso tem a ver com o que eu estou querendo questionar? Ah, Então, de tá. que forma que o fator cultura influencia na compra do produto com foco na embalagem?
Tá. E aí eu vi aqui, ó, o fator cultural engloba as classes sociais, subculturas. Então vamos lá. Classes sociais, subculturas. Vamos imaginar isso, vamos desenhar isso junto com esse processo de raciocínio, tá? Primeiros ensinamentos, ó. Primeiros ensinamentos. O que mais aqui? Liberdade, bem-estar. Vamos botar bem-estar aqui. Vamos botar aqui conforto. Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui. Religiões. Regiões geográficas. Ó, o que mais? Grande extensão. O que mais? Beleza, aí tu falou da culinária, costumes. Vamos aqui, culinária, costumes. Beleza. Tem uma outra coisa que influencia aqui, e aí, mas eu acho que vai para o social, depois eu falo mais. Vamos imaginar o seguinte: de que forma o fator cultura influencia na compra do produto com foco na embalagem? Classes sociais. Isso aqui eu posso transferir até para o social lá. Subcultura. Quando a gente pensa em subcultura, nós temos a cultura brasileira e, paralela a ela, nós temos a cultura de algumas regiões. Vamos imaginar Santa Catarina. Eu tenho várias culturas, a cultura alemã, a cultura italiana, né? E isso também está relacionado aqui a costumes. Ó, olha como a gente vai aproximar aqui. A culinária e a costumes. Isso aqui é só para tu construir teu raciocínio, tá? Então, se eu tenho aqui subcultura voltada, por exemplo, para um determinado público, né, uma determinada subcultura, e a culinária ela também caminha para esse lado aqui, né? Vamos imaginar a cultura alemã tem muito forte o consumo da cerveja, por exemplo. Tanto que a gente está na Oktoberfest acontecendo aí, né? Então, isso faz parte da cultura alemã, que faz parte da cultura brasileira também, porque elas se mesclam hoje, tá? Aí tu imagina o seguinte, eu estou vindo aqui falando sobre... Aqui, isso aqui eu gravei no vídeo, tu vai precisar ouvir o raciocínio, tá? Tranquilo. Então, o homem procura suprir as necessidades, fome, sede, amor ou status. Status está muito relacionado a costumes. Costumes, conforto, bem-estar. Por quê? Porque o status nada mais é do que tu estar de acordo com aquilo que a sociedade que tu estás ali, ela te exige. Ou seja, se tu és muito rico naquela sociedade, né, tu, de certa forma, o teu status é de uma pessoa rica. Ou se tu és muito carismático, o status que tu passa é que tu és uma pessoa carismática e tudo mais, numa sociedade de ranzinzas, por exemplo. É aquela lógica assim, é um ditado popular. Em terra de cego, quem tem o olho é... Não. Não conhece? Não. Rei. Em Ah, terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, ter um olho numa terra de cego é status, que é ter mais que os demais, por exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte. Tu trouxe aqui. O Kotler apresenta para o leitor os fatores de compra que vão influenciar o consumidor. E esses são os fatores. Tá. A pergunta que fica é, o que isso tem a ver com a embalagem? Entendeu? sim. Tu tens que a todo momento costurar, Ah, tá. tá? Então, a todo momento costurar. Então, eu vou fazer um pequeno rascunho aqui. Ó, em seus estudos, Kotler apresenta para o leitor os fatores de compra que vão influenciar o consumidor. E esses 4 fatores são cultural, social, pessoal e psicológicos. Quando olhamos para o fator cultural, percebemos que ele é diretamente responsável pela influência, ó, pela influência no processo de compra, porque é na culinária, nos costumes, é, na culinária, nos costumes, nas nuances de cada
subcultura que mora ou que se molda o comportamento do indivíduo. Isso aí, olha o raciocínio. Comportamento do indivíduo. Aí olha o raciocínio. Eu já falei aqui, subcultura, culinária, costumes, né? Um molde, não, uma construção do indivíduo que surge já nos seus primeiros ensinamentos. Olha como eu peguei tudo que está separado aqui no parágrafo de baixo, ó, e trouxe aqui para cima. Ó, ensinamentos no bem-estar do ambiente familiar, no conforto de uma comunidade, ó, na comunhão que tal indivíduo faz com sua religião, e também sob influência da região em que vive. Ponto. Sendo, para Kotler, o fator cultural como o principal influenciador. Beleza. Aqui. Quando olhamos para o fator cultural, percebemos que ele é diretamente responsável pela influência no processo de compra, porque é na culinária, nos costumes, nas nuances de cada subcultura que se molda o comportamento do indivíduo. Uma construção do indivíduo que surge já nos seus primeiros ensinamentos, no bem-estar do ambiente familiar, no conforto de uma comunidade, na comunhão que tal indivíduo faz com a sua religião e sob influência da região em que vive. Sendo, para Kotler, vírgula, o fator cultural o principal influenciador no processo de compra. Um processo de compra. Tá? Quando olhamos para a embalagem de um produto, temos todos os fatores, temos todas as peculiaridades da cultura percebida em sua construção. Um produto que não percebe a cultura de onde está inserido tenderá a não ser escolhido pelo consumidor. É o que defendemos. Ó, como eu já estou puxando a embalagem para a conversa. E já estou meio que, ó, temos todas as peculiaridades. Beleza. Já estou trazendo aqui a embalagem para a conversa. E aí eu consigo, ó, eu fiz só uma separaçãozinha aqui do que ele já falou. Agora eu consigo complementar com o restante, ó. A pessoa vai perceber a influência, ó. E aí eu venho no processo de escolha, a pessoa vai receber influência que vem principalmente da família, pois são eles que mostram para a criança os primeiros ensinamentos sobre o que é realização, liberdade, bem-estar ou conforto. E a maneira como as famílias veem isso muda conforme a sua classe social, cultura, país ou religião. Para algumas famílias, o consumo de carne é um pecado, por exemplo, já que carne não é o teu foco. Tá. Já para outras, é um hábito indispensável no dia a dia. E se eu mudasse, talvez, para o consumo de sucos naturais? Talvez seria uma coisa mais...
Porque tem famílias que não consomem produtos industrializados, preferem coisas mais naturais. Acho que talvez entraria mais. Para algumas famílias, o consumo de sucos naturais é indispensável. Não, como é que estava o da carne ali? Peraí, deixa eu voltar aqui. Era um pecado, por conta que tem. Então, para algumas famílias, o consumo Não, mas aí... Se eu posso pensar melhor depois, se o Tá, professor conseguir deixar para mim, tipo, em amarelo, então vou voltar aqui, ó. eu passo ali e tento pensar em alguma coisa que Ó, talvez tipo de uma alimentação saudável, de procurar alimentos. uma coisa que eu fiz aqui também, ó, no vídeo eu explico isso aqui melhor, tá? E quando for, eu acho que semana que vem eu não vou conseguir adiantar muita coisa por conta do Plus, né? Tá, Eu nós vou temos tentar tirar o final de 40, nós semana. temos 40 dias, tá? Tá indo bem, É, mas eu, é, eu quero pegar talvez o sábado daí tá. fazer, porque o Vamos Plus lá. vai ocupar bastante tempo. Eu coloquei aqui no começo do vídeo que tu trouxe o Nogami e tu trouxe Paixão, Uhum. tá? E quando tu estás colocando aqui essas pessoas para conversa, Tu né? precisa retomar? Eu acho que é interessante tu retomar, tá? Tá. O que que eu vou te sugerir? Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui o Mind Master. Ó, vamos imaginar o seguinte. Eu uso várias ferramentas para me ajudar a pensar, tá? Uhum. Eu vou pegar aqui o Mind Master aqui. Essa aqui é uma ferramenta que é interessante. Depois eu te mando até aqui o... Ah, tu mandou o áudio, eu estava gravando aqui, não prestei atenção, tá? Só Ó, para avisar que eu tinha me atrasado. não, tranquilo, tranquilo, ó. Vou criar um mapa mental aqui, tá? Mapa mental, novo mapa mental aqui. Então vamos imaginar o seguinte, embalagem, Uhum. né? Aí na embalagem nós vamos ter aqui consumidor. Opa, peraí aqui. Consumidor. Aí nessa parte do consumidor, tu vais ter aqui Nogami, tu vais ter aqui Paixão, tu vais ter aqui o Kotler, tu vais ter aqui também, deixa eu ver qual é o outro. Salomão. Não sei se fala assim o nome dele. Salomão, é Salomão ou Solomon? Acho que é Solomon. Eu acho que é a minha mania de falar Salomão, Tá, mas é tá. Solomon. Não, tranquilo. Ó, nós vamos ter aqui Nogami, Paixão, Kotler e Solomon. Então, o que que eu sugiro que tu faça? Ó, o que esse cara fala sobre o comportamento do consumidor, por exemplo? O que esse cara fala sobre o comportamento do consumidor? O que esse cara fala sobre o comportamento do consumidor e o que esse cara fala sobre o comportamento do consumidor? Quando tu colocar o pensamento dessas quatro pessoas tudo numa mesma imagem, tu vais, ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala aquilo, ele fala aquilo. É mais fácil de tu olhar para a embalagem. Vamos lá. Uhum. Qual é a ideia principal? Embalagem. Beleza. Aí, além do consumidor, qual é o outro fator que nós temos influenciando aqui? O design, Ah, tá. né? Então, tu vais pegar ali, quem que tu tens com design já? Tu tens a... Deixa eu ver. Esqueci o nome dela, que sobre o livro ali da Psicologia das Cores, o Denis Dondes, tem Dondes? Tens a Dondes, é. Ó, então tá, tens a Dondes. Então, tu vais vir aqui, qual é o foco, o que que ela fala? Ela fala sobre sintaxe Linguagem visual. visual. Isso. Isso. Quem é o outro que tens ali? Na Psicologia das Cores, eu não lembro o nome dela. Eva, né? Não, como é? Eu vou olhar que o professor me mandou o livro de novo dela aqui no Tá, WhatsApp. vamos ver. Tá na referência aqui? Tá, né? Não, tá em outra página de referência. Tá ficando comigo. Tá, deixa eu fazer um Ctrl L aqui. Não tô conseguindo achar aqui nas. O filho sobre a Gestalt. É, o filho.
Então aqui eu tenho Adondes, tem filho. Só que esse filho ele tem um sobrenome antes, tá? Então Sim. é sobrenome filho. Pensa assim, Marabel Bressan Júnior. Tu não bota só o Júnior, tu bota o Bressan Júnior, tá? Ah, tá. Ó, Ah, eu Gestalt. não sabia dessa parte, mas Não, tranquilo, sempre. tranquilo, tá? Tem o filho, quem mais aqui? É que eu As não lembro. cores. A síntese da Dondes e Heller. Heller. Eva Heller, eu acho. Acho que é. Tá. E a Heller sobre as cores. Tá. Cores. Beleza. E aí, eu não sei se eu te passei, mas tem mais um autor que agora eu não lembro, que é sobre tipografia. Eu devo ter te passado, tá? Vou botar aqui. Se eu não passei, depois tu me cobra ali, tá? Tá. Autor. Opa. Tipografia. Tá. Aqui a gente está só com dois detalhezinhos, consumidor e design, tá? Deixa eu só puxar aqui. Opa, deixa eu botar aqui um A, só para puxar aqui para o lado. Beleza. Ó, organiza as suas ideias. Pensa na embalagem. O que o Nogami fala, de que forma que tem a ver com embalagem? E aí o Nogami, vamos pegar um pedacinho do textinho lá do Nogami. Peraí. Isso aqui parece bobo, mas isso ajuda bastante, tá? Sim. O Nogami fala que né, é possível que empresas pequenas tenham mais atividade no processo de vendas. Opa! O Nogami diz assertividade no processo de vendas. E aí Ele ele vai fala falar sobre a mais empresa. isso, ele vai falar mais alguma coisa ali e tal, e aí tu vai juntando esse raciocínio, tá? Aí Tá. quando a gente vem aqui para o nosso amigo Kotler, por exemplo, o que o Kotler fala? O Kotler fala que o consumidor vai ter quatro fatores, ó. Quatro fatores que influenciam no, ó, influência, ó, fatores que influenciam na compra. E aí tu vem e organiza aqui. Opa, peraí. Vai ter aqui cultural, cultura, social, cultural, né? Cultural, social, pessoal e psicológico. Psicológico. Beleza. É o que ele fala, né? Vamos ver o que o Paixão fala, só para a gente construir um raciocínio aqui. Que as empresas se questionam sobre o comportamento e desenvolver estratégias com foco no resultado. Ó, opa, o Paixão fala em desenvolver estratégias com foco no resultado. Beleza, vamos ver o que o Solomon fala. Opa, vamos ver aqui alguma coisa que ele fale só para a gente ter uma visão desse raciocínio. Isso aqui eu estou fazendo bem, Uhum. bem simples. A ideia é que tu faça um para ti, tá? Tá. O Solomon fala em 5 fatores. Vamos ver quais são. Reconhecimento do problema, que aí é no momento de decisão de compra. É. Então, o que ele vai falar aqui? O Solomon vai falar sobre. Peraí. Reconhecimento do problema. Deixa eu fechar aqui. Ah, é do momento de decisão de compra. Eu Isso. poderia talvez ver para não confundir talvez o fator com outro fator, para o leitor, talvez, procurar como ele fala, ler o livro dele, ver se ele cita de outra forma, porque eu acho, os dois fatores fica um pouco difícil de tu conseguir Sim, distinguir os dois, né? sim. Ó, deixa eu ver aqui. Tá, o primeiro fator é o reconhecimento do problema, onde o consumidor reconhece que tem uma necessidade que precisa ser resolvida. É nesse momento que o consumidor vai perceber a necessidade que ele vai precisar satisfazer. Se o cliente joga a camisa branca, ele vai atrás de produto para resolver o problema. Problema. Por exemplo. Eu teria que colocar por exemplo, porque não tem a ver com. É, exatamente, tá? Por exemplo, não tem nada a ver com, Uhum. com suco. No fator seguinte, temos a busca por informações. Está aqui, busca por informações.
que é o momento que o consumidor vai atrás de seus grupos de referência, como família, amigos ou digitais influencers, procurando a opinião deles. Um meio que vem sendo muito utilizado nos dias, atualmente, é a internet. A pesquisa pode ser feita através do Google. Tá. Seguindo esses fatores, chega um momento em que o consumidor vai avaliar as alternativas. Avaliar as alternativas. Enfim, para então chegar, enfim, a decisão de compra ocorre. Decisão de compra ocorre. E, enfim, eles são, quando o cliente realiza uma compra, ele cria uma expectativa. O produto precisa ser. Tá, esse fator vai ser decisivo para fidelizar o cliente. Então, a quinta é a expectativa. Não, a quinta é. Como que é o nome? Fugiu a cabeça, não. Mas é quando. O pós-compra, na verdade. A expectativa e se ele vai suprir a expectativa. Expectativa e pós-compra. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Olha só como eu consegui colocar aqui, ó. Momento de decisão de compra. Ó. Momento. Opa, peraí. Eu organizei as ideias, tá? A gente já vai construir um raciocínio com base nisso. Então, o que eu tenho aqui? Reconhecimento do problema. Tá? E depois eu vou ter busca por informações. E depois eu vou ter avaliar as alternativas. E depois eu vou ter decisão de compra. E depois eu vou ter expectativa e pós-compra. Beleza. Aqui nós temos o seguinte, o Nogami pensou, a gente tem que encontrar melhorias no processo de vendas. Na pesquisa dele lá, que as empresas perceberam isso. Empresas, e aqui é do lado das empresas. Empresas precisavam buscar assertividade no processo de vendas. Aí o Paixão vai dizer o seguinte, que as empresas precisaram desenvolver estratégias com foco no resultado. Então, nesse primeiro momento, eu estou, enquanto empresa, pensando na embalagem, pensando em como vender mais, em como ter mais resultado. Então, eu, enquanto empresa, estou lá desenvolvendo a embalagem. E aí, como é que eu olho para essa embalagem? Eu olho para essa embalagem com base no fator cultural, social, pessoal e psicológico, porque esses são fatores que o Kotler fala que influenciam na compra. E aí o Solomon ele vai olhar o seguinte, beleza, a empresa já disse que quer vender mais, já desenvolveu a estratégia, já olhou para todos esses fatores e aí criou um produto. E aí o Solomon vai olhar para esse produto. Então qual é o problema que eu tenho aqui? A pessoa quer suco ou algum produto para beber. E aí ela vai na embalagem dos locais em que tem isso lá. E aí ela busca por informações. O que são essas informações? Ou ela vai algum familiar, e aí vem aqui o social e o pessoal aqui, ó. Algum familiar vai influenciar. Ah, vai lá e traz um refrigerante. Vai lá e traz alguma coisa. Nós somos educados assim. Eu lembro quando eu era pequeno que a minha mãe dizia, ó, pega essa garrafa de vidro e vai lá e compra uma Coca-Cola, que era ainda de vidro, ela não era de plástico. Então eu fui influenciado a comprar Coca-Cola pelo social, entendeu? Sim. Então isso é esse tipo de construção de raciocínio que tu precisas fazer. O que eu te sugiro? Que tu comece Aí tá, beleza. Aqui a gente começou a desenvolver um raciocínio com base nos autores. Os autores estão aqui. Quando tu tiver dúvida, tu tá lá escrevendo, o que o Solomon fala mesmo? Ah, o Solomon fala isso. Beleza. Consigo aproximar isso do consumidor, consigo aproximar isso da embalagem. Tu podes até separar aqui, ó. Tu podes colocar consumidor e empresa. Ó, empresa. Deixa eu botar aqui. Empresa. E aí tu podes trazer os autores que falam desse processo, ó, relacionado à embalagem. Ó, empresa, por exemplo.
E aí as empresas precisam desenvolver estratégias com foco no resultado. Com base nisso, tu pode dizer que o design surgiu nesse Nossa, processo. Olha só sim. como eu estou construindo o raciocínio aqui, tá vendo? Uhum. Então, eu vou até parar aqui de escrever aqui, por quê? Porque eu preciso que tu organize um pouquinho melhor esse teu Ah, tá. raciocínio, tá? Tá. Então o que que eu te provoquei ali? Tu vai ver que no vídeo eu pedi que tu voltasse a olhar para esses dois autores, o Paixão e o Nogami, tá? Aí tu imagina o seguinte, o teu raciocínio ele tem que ser linear, ele tem que ser mais ou menos assim, quer ver, ó? Deixa eu botar um outro processo aqui. O teu raciocínio tem que ser mais ou menos assim. O meu objeto é uma embalagem. Ó, o meu objeto é uma embalagem. Eu estou questionando isso. Aí está a pergunta. Com base nessa pergunta, eu estou falando dos fatores que levam a isso. Com base nesses fatores, eu vou chegar no objeto novamente. E o meu objeto é uma embalagem. Então, tu imagina o seguinte: qual é o teu objeto? O suco Del Uhum. Valle. Tu está questionando por que, que o suco Del Valle vende, resumidamente. Sim. Tu estás falando dos fatores. Os fatores que respondem o porquê que ele vende e é o teu produto. Sim. Então, o teu objeto, ele vai voltar novamente. Aí tá, tu estás aqui falando dos fatores. Aí vem aqui o fator cultural. E aí, tu estás falando do fator cultural, objeto, novamente. Se tu for falar de carne, de pão, de açúcar, e não tem a ver com o teu objeto, tu usa como exemplo. Mas o teu objeto ele tem que a todo momento ele vir para dentro da conversa. Tu Sim. não está analisando ele ainda, tu estás trazendo ele para dentro da conversa, Tá. entendeu? Ah, econômico, e é um fator que a gente não trouxe para cá, Uhum. tá? Mas eu poderia perguntar aqui, ó, Brasil exporta suco? Ó, Brasil exporta suco? 13%. Ó, Brasil exporta 1 milhão de toneladas de suco de laranja na safra 2021-2022. Ó, deixa eu pegar isso aqui. O que o caminho do suco de laranja brasileiro até as, ó, o caminho do suco de laranja brasileiro até as prateleiras britânicas revela, ó, esse aqui é um suco natural. Uhum. Ó, aqui tem algumas informações sobre o caminho da laranja, ó. Virar suco e sair do país é o destino de 70% da produção das laranjas no Brasil. Então, tu imagina o seguinte: eu vou pegar esse link aqui, vou trazer para cá. Econômico. Ó, trouxe para cá, certo? Econômico. O que isso tem a ver? A maior parte do suco natural é exportado. O que isso significa? Voltando para o objeto, aqui, ó. O que significa voltando para o objeto? Que para suprir a demanda, tem que criar produto que não seja natural. Sim. Entendeu? Entendi. Então, são coisas que tudo que tu tens que puxar, tá? Sim. Ó, o Brasil exporta isso. Então, isso aqui também serve. Ó, deixa eu puxar para cá. Se o econômico diz isso, deixa eu puxar aqui, peraí. Ó, 1 milhão de toneladas, e logo foi a maior safra e tudo mais. Tem consumo interno? Tem. Só que tem muito que é exportado. Uhum. Então, imagina o seguinte: culturalmente, a gente foi educado a tomar qualquer porcaria. Sim. Então, não é só a embalagem agora que ela é bonitinha.
Antigamente a gente tinha um processo, Suco. um suco que era isso aqui, ó. Que suco? Ó, vou até abrir o comercial, ó, pra gente. Tu consegue ouvir? Aham. Não, não tá aparecendo o som Não? aí. Não, eu acho que tem que compartilhar a tela com som. Então vou parar aqui. Deixa eu compartilhar aqui agora. Não, acho que o som que ficou ruim mesmo. Não, agora eu tô escutando. Ele Tá não ouvindo? tá dos melhores, mas dá para Então, escutar. deixa eu ver aqui. Então tá, vamos ver. Que foi o maior amigo das crianças. É o melhor refresco que gosto. Recomendo. É um barato das 10 papas. Novo que sabe. Gostoso da maionese. Então qual é a lógica aqui, ó? É a mãe que é o primeiro decisor de compra. Sim. Então, quando tu for falar aqui do fator cultural, do fator aqui social, por que o social é importante? Porque a família é o primeiro decisor do consumidor. Uhum. É a família que vai levar a coca para a mesa, vai levar o Del Valle para a mesa, vai levar água com gás, vai levar só água. É a família que vai fazer com que aquela pessoa cresça consumindo algo. Por isso que o social influencia, entendeu? Então Sim. a gente foi educado aqui a tomar porcaria. Uhum. Então, uma embalagem bonitinha comparada com essa embalagem aqui, ó. Viu? Deixa eu pegar aqui. Ó, olha a embalagem que era, Sim. entendeu? E isso aqui não. Claro, aqui não tem laranja, né? É. Que suco. Que suco de laranja. Vamos ver aqui. Imagens. Ó, nova fórmula com suco da fruta. Ó, o Maguari aqui, suco Uhum. laranja integral. Esse é o integral Sim. e esse Esse. é, ó, os dois têm a mesma pegada, ó. Essa é a provocação que tu tens que fazer. Só que a gente foi educado a tomar esse aqui. Ó, Que é ó mais cheio de O açúcar. Del Valle ali, ó. Sim. É, esse não é o. Que o Del Valle tem sucos bons, Sim, mas o problema é a linha Fresh, né? E isso que confunde ainda mais o consumidor, porque uma hora ele compra o suco Del Valle e o suco é ótimo, é bom, é saudável, é integral. Na outra ele compra o suco que não é, então ele vai muito pela marca também, né? sim. Ó, esse aqui, ó. Uva que suco com vitamina C. Nesse momento, quando a gente comprava, não tinha fruta, ó. Uhum. Tá vendo? Sim, Não tinha sim. nesse momento aqui. Mas, querendo ou não, ali com vitamina C, eles querem passar que é uma coisa saudável. É uma coisa saudável, é. Que o foco era aquele, né? Ó, aqui, ó, não tinha fruta, só a cor, ó. Que é a cor que remete ao que é o sabor, né? Isso. Agora não, depois, ó, aqui, ó, eram esses pacotinhos aqui, ó. Uhum. Limão, uva, morango, laranja e goiaba. O professor viu que agora foi lançado um pó sabor café. Ah, e Então, outra coisa que eu também quero comentar com o professor, eu acho pode que eu vou falar. ter que adicionar essa informação ali na parte do 3. Opa, vamos E lá, agora em peraí. outubro, acho que pela metade de outubro foi lançado uma nova maneira de como as empresas vão ter que produzir a sua embalagem. Então, acho que entra a partir do 3. Do Eu não sei design, se né? eu tenho.
entrou bem agora, né? A maioria ainda que a gente vai no mercado, a gente não vai encontrar dessa maneira, né? Porque é só a parte da fabricação, acho, de 15 de outubro. Daí Eu eu acho falo que tu, pra ele, não sei eu acho que tu podes colocar até aqui tá. na tua análise, tá? Ah, sim. Nova maneira de produzir embalagens para os produtos de alimentação Brasileira, né? no Brasil. Isso, eu acho que isso é importante tu colocar, tá? Não posso deixar passar. Em algum lugar eu vou ter que. Tá, então o que que eu vou te sugerir, tá? Eu vou te mandar essa. Vou fazer uma foto aqui, que eu acho que é mais fácil. Tá. Porque vou te mandar uma foto disso aqui. E aí, o que que eu te sugiro? Volta no texto e vai construindo um mapa mental, Tá. tá? Vai construindo um mapa mental para organizar as suas ideias, tá? Por que que isso é importante para tu organizar as tuas ideias? Porque de repente tu nem escreve agora, tu só organiza, tá? Sim. Organiza. Tu não tá com a cabeça para escrever? Beleza. Mas organiza as tuas ideias e toda vez que tu for escrever, tu tem que ter o foco seguinte, o foco é a embalagem. Tá. Se o foco é a embalagem, eu estou falando do design, eu estou falando do consumidor, eu estou falando das empresas, como é que elas falam e tudo mais, né? E aí, beleza, meu objeto é uma embalagem. Estou falando do design aqui no processo, né? Então aqui, ó, design, né? Design. Estou falando do produto, né? Do objeto aqui. O objeto, tu tens que pegar o quê? Tens que pegar o fator econômico, tu tens que pegar sobre esse objeto aqui, se estás falando dele, tens que pegar dos tipos, e aí tu já tens ali separado e tudo mais. Tu tens que pegar aqui sobre a empresa, ó, empresa do suco. Quando tu vier aqui na empresa do suco, pô, mas eu tenho um cara lá que fala de empresa. Então, isso aqui, olha só que legal. Isso aqui, ele vai se conectar. Deixa eu criar uma conexão aqui, peraí. Isso aqui vai. Cadê aqui? Ações. Conexão. Aquilo ali, ó, vai se conectar com isso aqui, ó. Ó, toda vez que tu for falar sobre uma empresa, vai falar da Coca-Cola. Uhum. Tem o Del Valle. Pô, o Nogami fala disso. Tu vai falar do Paixão. O Paixão, não sei o que, papapá. Né? Então vamos criar uma conexão aqui. Daí puxar e linkar para esses autores, né? Que eu citei lá Isso, em cima. linkar para esses autores, exatamente. Tá. Exatamente. Aí tu estás falando ali o seguinte: a pessoa quer comprar o suco, quer beber o suco, tudo não sei o quê. Tá. Por que ela vai beber suco? Porque em algum momento a família, que é o primeiro decisor, ó, olha como tu organiza as tuas ideias. Uhum. Tá? Até pelo motivo, a pessoa ela quer matar a sede no final de semana. O que que ela vai escolher para beber? Muitas vezes essa pessoa foi criada como uma criança que só tomava refrigerante no final de semana Sim. para matar a sede. Provavelmente, quando ela quer matar a sede, ela vai Para refrigerante? procurar um refrigerante. Exatamente. E aí a gente tem o quê? A gente tem não só dessa forma, eu fiz um adicional ali. Não só dessa forma, mas nós temos o quê? Nós temos a influência da família, mas nós temos também a própria publicidade que coloca a mãe escolhendo Sim. suco para a criança. Porque o que a publicidade faz? Opa, peraí. Se o decisor é a mãe, eu tenho que fazer um vídeo onde as mães se enxerguem Uhum. para Sim, vender o que suco. Entendeu? sim. Então tá, eu vou terminar aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. Salvar, Tá. tá? Não se preocupe, ó, nós temos 40 dias, tá? Tá. Exatamente 40 dias, tá? No sábado que vem, mesma lógica, a gente senta, conversa novamente, tá? Mas aí eu deixo ao teu critério se tu quer. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito que durante a semana, né, vai ficar um pouco mais complicado porque eu só tenho a noite para escrever. E vai ter Então, o vou ter que plus. estar lá no Plus, né? Porque geralmente eu escrevo na segunda, na terça, na quarta, quando não tem aula,
e quando eu consigo na sexta. Então, Não, eu tranquilo. vou escrever no sábado. Eu vou tentar acordar mais cedo, né? Já que eu não vou ter compromisso semana que vem. Eu acordo mais cedo e às 9h30 eu te entrego o Tá, raciocínio ali. Quem tá. sabe Ó, eu converso com o meu grupo, a gente se reveza nos dias para ir no Plus, né? Mas tá. Outra coisa. Se tu quiser escrever o sábado inteiro, tu me encaminha no domingo daí. tá bom. Eu confesso que os últimos 10 dias foram bem pauleira para mim também, tá? Não, Então, tá uma correria, porque já é. começa final de ano, daí tem Mas tu tá indo muito bem, tá? Tu tá, tá indo muito bem. Tá com 20 páginas já. já E a gente ainda tem análise para fazer, vai sobrar página. vai. O que falta é só organizar as Isso, ideias, meu tá? problema é essa organização. Eu acho que vai me É, ajudar um pouco a retomar, a ler todo o texto de novo, a retomar. é. Agora eu tenho que, por exemplo, esses exemplos que eu dei, eu poderia tudo tentar ligar para a embalagem, né? Tipo, Sim. na escolha de algo para matar a sede, a pessoa vai escolher a água ou o suco, né? Isso É, vai dar influência. eu até te mandei aqui, ó, um livro sobre design de Tá. embalagem. Tu chegou a ver? Eu dei uma olhadinha. Eu acho que aquele ali vai te ajudar bastante, tá? Tem esse aqui do design e conceitos também, do Tai Suan. Tem, deixa eu ver aqui, fundamentos de design criativo. Os das cores aqui, todos eles são importantes. O design como storytelling também é interessante, porque ele conta uma história, tá? Tá, Eu acho que tem vários aqui que tu podes ir tá. esporádico. Não, não consigo escrever. Vou ler esse aqui que o professor mandou, ver se sai mais alguma ideia. E aí tu cria um mapa e tu traz essas ideias para o mapa, tá? Ó, ficou Sim. com a minha foto lá. Tem vezes que fica mais difícil da gente É, parar para conseguir sair coisas novas, né? Essa semana foi complicadinho, mas eu consegui escrever pelo menos alguma coisa, sabe? Tirar do papel. Eu escrevi na segunda e na terça, porque depois deu uma cagada no Plus, na inscrição dos workshops, não sei se o professor ficou não, sabendo. não sei, não tô sabendo. Como é que faz para se inscrever? A Emily passou nas salas. Sim, ela teve na minha sala, mas é que eles não tinham ainda a inscrição. O que pode estar chamando alguém ali da turma que está na Tá, organização, eu ou a Emily, o professor pode mandar o nosso número, tá. tá? Que daí a gente conversa com ele certinho, mostra quais são as opções de. De workshop e Mas tal. na segunda-feira a gente vai estar lá também fazendo a Tá. inscrição. Porque eu tenho uma turma na segunda, o Mauro quer que eu leve a turma. Mas assim, Só. ó, também o professor pode explicar para eles que a gente não vai estar pagando, não tá cobrando nada pros workshops, vai ser tudo gratuito. Então, se a pessoa quiser, não conseguiu se inscrever em nenhum outro dia, e se quiser aparecer em algum, ela pode ir. A gente. Tá, e aí eu posso indicar eles para ir lá para o Salão Nobre. Isso, na segunda-feira lá no Salão Nobre. Tá, ok? Então, Vai ser, feito. vai ser muito legal a conversa com o Arthur da base, Tá. que esse professor viu. Tá bom. Joia? Bom final Joia. de semana, tá? Eu Para você vou, também. eu vou entrar agora em outro, provavelmente só vou conseguir subir esse vídeo no final do dia, tá? Não, tranquilo. No sábado, para mim, é mais difícil, que eu tenho que dar umas ajudas aqui em casa, mas Fica bem. certo também. Tchau, tchau. Tchau.